E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Nilber Mota, sou aqui de Fortaleza, sou programador e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o BYU Pathway e o papel e o impacto que ele teve na minha vida e pode ter na vida de vocês. O que é o Pathway? Para começar, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que é o Pathway, né? O BYU Pathway é um curso preparatório. Ele é um curso introdutório para alguém que está querendo entrar no mercado de trabalho, para quem está querendo entrar numa universidade. Ele te dá muitos caminhos o qual você pode seguir e ele é fundamental para quem planeja entrar na BYU Idaho, fazer o curso online como eu estou fazendo, o curso de Software Development. Como eu descobri o BYU Pathway? Pô, eu não lembro exatamente como eu descobri, mas eu acredito muito que foi nas redes sociais. Nós, missionários retornados, somos muito incentivados a conhecer esse programa, a fazer esse programa. Os missionários, eles têm um desconto de 25% e você também consegue mais um desconto, uma bolsa do Herbert J. Grant, onde você responde um formulário de acordo com as suas perguntas, onde ele analisa a sua situação, ele consegue te dar um outro desconto. No meu caso, eu recebi mais 10%. Mas esse valor ele depende das suas respostas e de cada pessoa. Uma coisa que me interessou bastante no BYU Pathway é que com ele, ao final dele, eu conseguiria ingressar na faculdade, conseguiria ingressar no BYU Idaho. Era um desejo que eu tinha de poder estudar na BYU. Meu desejo era de poder futuramente terminar esse curso presencialmente, mas eu termino em dezembro já o meu bacharelado. Pretendo fazer futuramente um mestrado no Canadá. Então esse curso já me ajudou bastante a conseguir fazer uma faculdade que já é reconhecida lá fora e tinha tudo a ver com os meus planos que eu tinha para mim. Como o BYU Pathway funciona? Agora eu vou explicar um pouquinho como o BYU Pathway ele funciona. Ele é um pouco diferente aqui do que a gente está acostumado no Brasil. Lá fora é muito comum a gente ter esses cursos de Pathway, né, que é um curso preparatório, eu diria, para você conseguir melhorar o seu inglês, melhorar alguns aspectos que você tem ali que fortalecer para conseguir entrar numa faculdade ou então fazer alguma outra coisa. Geralmente eu vi muitos casos onde a pessoa não estava preparada para entrar na faculdade, mas fez um Pathway para conseguir se preparar, e eu digo que é muito parecido com o BYU Pathway. O BYU Pathway é dividido em 3 cursos. No caso, 3 semestres. Os semestres ele é dividido por estações, e no caso as estações referentes ao hemisfério norte. Cursos eles são Life Skill, Professional Skills e University Skills. E uma coisa interessante é que enquanto você faz o último semestre, University Skills, junto com ele você faz um curso da sua escolha. No caso, você escolhe qual seria o bacharelado que você quer fazer quando você entrar na faculdade, e de acordo com o que você escolhe, você recebe algumas opções de cursos para fazer já, que vai contar já como créditos na sua universidade, para a sua formação do bacharelado. Além dos 3 cursos, você precisa fazer também o instituto. O instituto você pode fazer localmente, pode procurar um instituto mais próximo de você, você precisa estar matriculado, estar fazendo algum curso e ter a formação naquele curso, você precisa se formar nesse curso. Uma coisa interessante, já dando aí uma adiantada sobre o BYU Idaho, para você se formar, você precisa ser formado no instituto praticamente, né? Não é exatamente ser formado no instituto, mas você precisa ter os 4 cursos fundamentais que você tem que fazer para se formar no instituto. Então, praticamente, se você tem esses 4 cursos, é muito provável que você já seja formado no instituto também. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que o BYU Pathway é um curso em inglês, pelo menos quando eu fiz, ele era totalmente em inglês. Eu fiz missão no Canadá, em Toronto, então com isso já me ajudou bastante com o inglês. Quando eu cheguei, eu só precisei fazer um teste de inglês que eles dão. É um teste onde você tem um tempo e você lê alguns textos, tem que explicar sobre aquele texto, você tem que escrever, você tem que ler, falar, você tem que escutar alguns áudios e também explicar o contexto. São coisas um pouco simples assim, mas que não é muito difícil da pessoa passar nesse teste. As aulas, nós tínhamos reuniões uma vez por semana. Você poderia escolher ali qual era o melhor horário para você. Tinham aulas de manhã, de tarde, de noite. E no meu caso, enquanto eu fazia, nós temos missionários responsáveis por cada turma. Quando eu fiz, eles eram missionários americanos. Hoje em dia, se eu não me engano, a maioria dos missionários são brasileiros. Muitos missionários brasileiros estão servindo, então eu acredito que seja muito comum você ter missionários brasileiros. Essas reuniões, essas meetings, elas eram todas em inglês. E como é que funcionavam essas reuniões? No primeiro dia, na primeira reunião, era dividido em duplas. Eram feitos um sorteio sobre onde cada dupla ela dirigiria uma reunião. Eles meio que alternando ali dupla por dupla para saber quem ia dirigir a reunião. E tinha, durante a semana, a gente preparava essas reuniões junto com as atividades que a gente tinha que fazer.
Tinha coisas que a gente fazia lá que dizia que isso aqui você vai fazer durante a reunião de grupo e tudo mais. Então tinham coisas já prontas que você só precisava preparar. Geralmente a gente fazia um slide. Aí tinha as atividades que a gente separava as salas em grupos para responder cada um. Eram bem legal, coisas que a gente conseguia se comunicar um com o outro, conseguia praticar o inglês, conseguia se aproximar mais. Era uma experiência bem legal, eu gostava bastante. E essas reuniões eram todas em inglês, então era muito legal conseguir praticar o inglês ali com as pessoas, ter americanos que conseguiam talvez auxiliar um pouco mais na pronunciação de alguma coisa, então isso era bem interessante. Todo o conteúdo do curso ele é em inglês, os cursos, as plataformas, os vídeos, os textos eles são em inglês, mas eu digo que isso é uma oportunidade muito boa para as pessoas que talvez não tenham um inglês muito forte de conseguir praticar e aprender mais. São conteúdos que não são muito difíceis, então é um bom preparatório para o que você vai ver na faculdade. E você também não precisa ter nenhum nível de inglês perfeito para conseguir fazer isso, né? Se você for fazer um texto, você consegue ali usar um tradutor para te auxiliar, para te ajudar. Você consegue fazer essas coisas mesmo não sabendo um inglês muito bom. A gente também estudava muitas coisas de matemáticas e avançando o conteúdo conforme o curso. Começava muito simples, com coisas sobre cálculos, de você arredondar alguns cálculos para fazer de cabeça. Depois mudavam para coisas mais complexas, mas nada muito complexo assim que quem não gosta de matemática ou não é muito bom não conseguiria fazer. São coisas simples que geralmente a gente viu ali no ensino médio, no fundamental, são coisas realmente simples. O que tem diferente é que eles usam o sistema imperial, né? Então tinha muitas atividades que eram pra gente converter entre o sistema métrico e o sistema imperial, e às vezes eles tinham os valores próprios dele para fazer essa conversão. Então tinha esse ponto aí que pelo menos comigo foi um pouco da dificuldade que eu tive, que às vezes por conta de um valor, eles ser um valor às vezes um pouco quebrado, às vezes por conta de uns décimos ali diferente, ele já invalidava a questão, mas depois de algum tempo isso foi diminuindo, mas são coisas simples que com o tempo a gente vai aprendendo, vai melhorando. Impacto pessoal e profissional. Falando sobre o impacto que o BYU Pathway teve na minha vida, foi muito impactante para mim, né? Com ele eu acredito, eu atribuo muito essa minha mudança de carreira. No caso, não foi meio mudança de carreira, porque eu não tinha muita carreira em si, né? Mas eu entrar nessa área de desenvolvimento, essa área de programação, foi algo que o BYU Pathway me ajudou bastante a conseguir encontrar essa área, conseguir conhecer, conseguir ter um caminho, um pathway, né? Para saber os passos que eu deveria seguir para conseguir realmente entrar nessa área, me formar e conseguir um emprego como desenvolvedor. Ele me ajudou a retomar meus estudos depois da missão. Quando a gente volta, a gente está ali um tempo sem estudar, a gente não está mais naquele ritmo de universidade, nem de ensino médio, que talvez a gente tenha parado quando a gente foi servir uma missão. E o BYU Pathway, ele é bem importante para você voltar nesse ritmo, né? Você voltar a estudar, voltar a fazer suas leituras, suas anotações, os seus estudos pessoais. Então é algo que é muito importante e que é muito bom para essas pessoas que talvez não estejam no momento estudando, estão ali meio paradas, estão há algum tempo sem estudar. Eu acho que ele é muito bom para essas pessoas. Dúvidas comuns. Vou responder aqui algumas perguntas que eu imagino que talvez algumas pessoas possam ter. A primeira delas seria se é caro. E não é caro. Eu pagava em média R$200 por semestre. No caso, o semestre são 3 meses, então você divide em 3 esse valor. Ele dava aproximadamente ali uns $40, $35 por semestre. E fazendo a conversão daria mais ou menos mais de R$200, mais ou menos ali. Mas você não precisa pagar esse valor completo no começo do semestre. Você consegue meio que parcelar esse valor. Não é meio parcelar, né? Mas ele fica essa dívida lá e você pode ir pagando conforme você vai fazendo, e você só precisa terminar de pagar até o final do semestre, para quando você for se matricular no novo semestre você já ter quitado esse valor. Eu acredito também outra coisa é que o tempo do BYU possa ter mudado. Hoje em dia a gente consegue dividir o semestre, pelo menos na BYU Idaho, a gente consegue dividir o semestre em 2 partes, então em vez de ser 14 semanas, são 7 semanas por parte, né? Então talvez eles tenham dividido isso para você conseguir se formar mais rápido. Eu lembro que eu ouvi falar alguma coisa sobre isso, que ele estava mais rápido agora para se formar no Pathway.
Precisa ter um inglês fluente? Não, não precisa, mas é muito bom que você tenha um inglês bom. Eu acredito que você consegue aproveitar muito mais se você tiver um inglês melhor, mas isso nada te impede de você, se você tiver um pouco mais de dificuldade, de você acompanhar o resto da turma, de você entender o conteúdo, você consegue traduzir, você consegue estudar um pouco mais, vai de cada um. Se você não tem um inglês muito bom, você só vai ter que se esforçar um pouquinho mais, não impede você de fazer esse curso. E hoje em dia, eu acredito que eles já estão começando a fazer também curso em português. Eu sei que em alguns cantos do Brasil eles já têm reuniões presenciais, onde você faz com as pessoas que estão ali próximo de você, né, onde você mora. No meu caso eu fiz online, mas quando eu fazia online eu acho que tinha já algumas reuniões em São Paulo, algumas coisas do tipo que já estavam levando isso para o resto do Brasil. E hoje em dia, como eu falei, os missionários, a maioria são brasileiros, né? Os missionários para quem faz aqui do Brasil. Então, acredito que eles já estejam com esse programa também em português, porque eles anunciaram recentemente que eles estão começando alguns cursos do BYU Idaho em português também, para as pessoas se formarem. Então, o Pathway eu acho que eles devem ter também em português. Mas, se eu fosse dar um conselho, se tiver essa opção, né, entre português e inglês, eu indico você a fazer o inglês. Eu acredito que esse é um dos propósitos de você estar fazendo o Pathway, é de você também praticar o seu inglês, melhorar. Eu, mesmo tendo servido fora, meu inglês não é perfeito, eu ainda tenho coisas a melhorar. Então, a gente fazer isso, continuar estudando, aprendendo, praticando, estando em contato ali é muito importante para que a gente possa melhorar o nosso vocabulário, a nossa escrita, a nossa fala, o nosso entendimento do idioma. É muito importante. Precisa ser membro da igreja? Não, não precisa. A única ressalva que eu deixo é que, no caso, isso tanto para não membro quanto para membro, você tem que fazer, que é você tem que ter o endorsement, que é como se fosse ali uma autorização do seu líder da igreja. No caso, o não membro seria o líder da igreja que ele mora, né? Onde a gente passa por uma entrevista que eles vão fazer algumas perguntas. No caso, não, na verdade não é entrevista, é meio que um acordo assim que você aceita cumprir, aceita seguir certos padrões e certas condutas da universidade que você tem que seguir. Para membros são coisas que normalmente nós já estamos acostumados a seguir, mas talvez para não membros tenha coisas que sejam um pouco diferentes, que você pode não estar acostumado a fazer, mas assim, não são coisas nada demais, não são tipo guardar todos os mandamentos, são coisas simples, coisas de seguir, ter ética, ter moral, seguir realmente as diretrizes e regras da universidade. Você não vai colar, você não vai fazer coisas inapropriadas e tudo mais, são coisas bem simples que qualquer pessoa seria o mínimo para estar fazendo, sendo tanto nessa universidade, nesse curso, como em qualquer outro estudo que ela faça, né? Então é importante que todas as pessoas sigam isso, mas nesse caso a gente tem que passar ali pelo líder para poder ter essa entrevista, essas perguntas feitas para a gente concordar ali na frente dele que a gente vai seguir essas coisas. E de tempos em tempos a gente tem que renovar esse endorsement, mas não é nada demais também. E é isso, acredito que eu consegui abordar muita coisa aqui sobre o curso. Se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, deixem aí no comentário que eu vou responder vocês. Qualquer coisa podem me procurar nas minhas redes sociais. E é isso, vou ficar por aqui. Até mais. Tchau, tchau.